Eu tenho um recado aqui, irmãos, extremamente importante, e eu vou pedir bastante mesmo a sua atenção, e tanto de vocês aqui na igreja, como uma pessoa que me assiste em casa pelo canal IIGD. E nós estamos na Igreja da Graça de Deus de Campinas, localizado aqui na rua José Paulino 781, bem no centro da cidade, onde estamos aqui sempre, todos os dias, a abençoar a vida de todas as pessoas que se prontificam em vir aqui à nossa igreja, que é uma igreja que faz a obra de Deus muito sério. Amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5. E você que costuma anotar a mensagem, nós vamos falar bastante coisa aqui. O título é Um Casamento Perfeito. Você fez bem em vir à igreja, e é uma mensagem que você tem que divulgar, em nome de Jesus de Nazaré. Essa mensagem tem que ser divulgada, além do canal IGD, você que vai divulgar aí, você que vai anotar, vai passar para outras pessoas, ou aqueles que desejarem ter a mensagem num DVD, para ir divulgando também, no nome de Jesus. Mas é uma mensagem extremamente importante. Um casamento perfeito. Nós vamos falar em Mateus 19, nós vamos falar em Efésios 5, depois Gênesis capítulo 3, Gálatas 4 e 1 de Pedro 3. E vai ser uma bênção aqui hoje. Mateus capítulo 19, versículo 5, um casamento perfeito. Vamos entrar na palavra, em nome de Cristo. Diz o seguinte: e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim diz a palavra. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Casamento perfeito. Um casamento perfeito. Você quer ir bem no casamento? Você tem que deixar pai e mãe, costumes, que às vezes a pessoa casa e está vivendo com o seu marido, vivendo com a sua esposa, com aqueles costumes que o pai dela, a mãe dela tinha lá, demonstrava, empurrava, apresentava. Ela agora vai constituir uma nova família, ela agora vai viver com outra pessoa, ela não tem que vir com aqueles costumes que causaram problemas ao pai, à mãe, à família. O que é bom pode ser copiado, mas tem que deixar pai e mãe. Quando a Bíblia diz deixar também pai e mãe, não é simplesmente deixar a parte física, mas deixar aquilo que vai prejudicar o casamento. O momento que você estiver constituindo uma família, você diz: mas meu pai era assim, minha mãe era assim, meu pai fazia assim com a minha mãe fazia assim com o meu pai. Você vai ter problema no casamento, como os seus pais tiveram. Então tem que deixar pai e mãe. Mas eu não quero falar aqui propriamente do casamento que nós conhecemos, deste aqui de papai, mamãe, marido e mulher, a não ser falar aqui no campo espiritual, que é o casamento que nós temos com Jesus Cristo e com a igreja. É esse casamento, mas eu vou dando um exemplo, uma analogia do casamento que a pessoa tem entre duas pessoas nessa vida, nessa terra, que se tornem uma. Deixa pai e mãe e se unirá ao seu marido, à sua esposa. Se você se une a uma pessoa e não traz aqueles costumes, aquela coisa que pode estragar o casamento, seu casamento vai bem e será uma bênção, casamento perfeito. Você agora vai dizer para o marido para a esposa: olha, eu estou me casando com você, porque na verdade eu quero ser feliz, quero ser feliz do lado do homem que eu amo, do lado da mulher que eu amo. Aquilo que eu achar que está errado, eu vou falar para você. Que você achar que está errado, você fala para mim, e vamos entrar em acordo. Está certo? Está certo. Me dá um abraço, me dá um beijo, e vamos fazer isso daqui para frente, até que a morte nos separe. No campo espiritual, presta atenção que essa mensagem é para abalar a gente. No campo espiritual, deixará pai e mãe. Bem, João 8,44, que não está no meu esboço, João 8,44,
Diz a palavra que Satanás é o pai da mentira, e todo aquele que mente é filho do diabo. Não está no meu esposo, você pode anotar aí. João 8,44. Todo aquele, o diabo é o pai da mentira. Todo aquele que mente é filho do diabo. Diz a palavra: deixa pai e mãe e se una. Você está deixando o mundanismo, você está deixando a mentira, você está deixando a imoralidade, está deixando a infantilidade, está deixando o pecado. Você tem que se unir a Deus, se unir o que é mais sagrado, o que é de mais sagrado, o que é santo, o que é perfeito. Aquele que se une a Deus não pode trazer uma vida espiritual com Deus os costumes de pai e mãe, a mentira. Vocês são inteligentes e entenderam. Não pode trazer a mentira, não pode trazer a imoralidade, não pode trazer o pensamento errado. Você não pode trazer aquilo que o diabo gosta. Mas se eu estiver dentro da igreja, fazendo um papel de cristão, aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, e estiver vivendo certas práticas, fazendo como eu fazia antes, vamos lá, deixa pai e mãe, chega, se casa com uma pessoa, e você diz: olha, é assim, assim, assim. Mas que papel feio é esse, mulher? Sou igual a minha mãe, sou igual ao meu pai. Meu pai nunca deu mole para minha mãe. E cala sua boca, hein, que eu te meto a mão na cara. Mas que papel é esse? Sou igual ao meu pai. Você acha que esse casamento vai para frente? Não vai. Isso vai ter problemas. Você se alia ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho, nu e cru, cru e nu. Pronto, você agora é de Jesus por completo e total. Mas você traz aquilo do seu pai, da sua mãe, do mundanismo, para viver no cristianismo. Esse casamento não será perfeito, será desfeito. Você vai passar a vida inteira dentro de uma igreja, sofrendo como uma mulher ou um homem que passam a vida inteira juntos, que não cumprem, não praticam a palavra de Deus, estão juntos, mas vivem em sofrimento. Quantos não estão assim? Vivendo um casamento falso, ilusório, enganador. Ela está dentro da igreja, aceitei a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida, e eu sou cristão. Sofre sendo cristão, que não deveria, sofre estando dentro da igreja, não deveria. Mas por quê? Você vive, você pratica, você ama as coisas do seu pai e da sua mãe, faz aquele papel que eu venho repudiando aqui, que eu venho pregando contra, papel de menino, de criança. Eu dei essa mensagem aqui na igreja, e eu queria tanto aqui pregar novamente, um dia, mas sendo filmada, que é uma grande mensagem de você ser adulto. Eu conversava com a minha esposa uma hora, 2 horas atrás, a respeito de certas infantilidades, meninices que nós vemos. Não é por falta de orientação, não é por falta de aviso, não é por falta de mensagem, não é. A pessoa ela é muito criança, muito mesmo. A criança, igreja, ela faz coisa que é errada e ela não sabe que é errada, por isso ela é criança. Existem pessoas na igreja que estão fazendo coisas de criança, às vezes até sabe que é coisa de criança, no campo espiritual, mas continuam fazendo. E para eu não errar, pastor, que pode ser que eu esteja fazendo coisa de criança, e eu não sei, estou errando aí, o que eu faço? Paulo diz que é para você se tornar o quê? Adulto, entendido na palavra, você não vai errar. É como eu sempre preguei, a pessoa espiritual, a pessoa santa, aquela que se envolve com Deus, está sempre buscando ao Senhor, ela sabe discernir as coisas.
e por ninguém é discernida. Quando a coisa vem a ela olha e diz: é do diabo. Alguém logo fala: não, brilha como o sol, está muito bonito, isso é santo, é sagrado, olha o cheiro de santidade, gosto de santidade, aparência de santidade, como pode ser do diabo? A pessoa que é de Deus espiritual diz: é do diabo. Insisto que é do diabo. Você vai quebrar a cara. Eu disse: vou quebrar a cara do diabo, porque na verdade Deus está me revelando. Eu preguei aí, irmãos, muitos aqui perderam a mensagem. O Espírito de Deus penetra na vida do homem, e aquele que tem o Espírito de Deus consegue discernir as coisas. E o Espírito de Deus só penetra na vida daquele que é de Deus. O mundo não pode receber o Espírito de Deus. Não recebendo, vai sofrer, vai comprar, viver gato por lebre, no campo espiritual. Então a pessoa se casa, a pessoa aceita Jesus Cristo, passa a frequentar uma igreja, ela é de Cristo, assim ela diz, mas com as práticas, com as coisas que não condiz com alguém que é de Deus. Uma delas, a meninice espiritual e infantilidade espiritual. Uma das piores coisas na vida, dentro da igreja, no cristianismo, é a pessoa ser criança. Se eu faço uma reunião só de crianças na igreja, e eu estou aqui, olha pessoal, quinta-feira, ou segunda, qualquer dia, quinta-feira, Deus vai abençoar aqui um de vocês com uma bênção muito grande, mesmo uma bênção tal, e só tem criança na igreja, de 10 anos para baixo, tudo criancinha mesmo. Vocês acham que ela vai dar glória a Deus? Vocês acham que ela vai levantar a mão para o céu e vai dizer: Jesus, obrigado, o pastor está sendo usado por ti para falar comigo, e eu aqui, Henrique, com 12 anos, ou Jussara com 8, estou entendendo tudo, e eu tomo posse aqui da minha bênção. Você acha que ela vai fazer isso? Não vai. A bênção vai passar por cima da cabeça deles, e eles não vão entender nada. Assim são muitos que adultos que querem um casamento perfeito, mas nunca terão, porque estão fora do plano, da vontade, estão trazendo o que é de errado para dentro desse casamento. Então ele diz: deixará pai e mãe, deixa o mundanismo, se una a Deus. Vá para o livro de Efésios 5:22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Uma mulher se casa, o que ela tem que fazer? Se sujeitar, se submeter ao seu marido. Ela não pode fazer nada, absolutamente nada, sem antes ter que comunicar ao seu marido. Eu vou comprar isso. Vá falar ao seu marido: eu estou para fazer isso. Não faça, não compre, não faça nada, absolutamente nada, sem antes conversar com o seu marido, tomar a opinião dele. Bem, o que você acha? Compro ou não compro? Devo ou não devo? Saio ou não saio? Concordância. E aí? Posso estar até ajudando alguns maridos aqui, os esposos, né? Que às vezes a mulher anda fazendo muita coisa na vida sem ter que falar com o marido. Não pode. Tem que falar, perguntar se deve, não deve, pode, não pode. E não caia nessa conversa fiada aí de que as mulheres hoje em dia, né, estão sendo muito, como é que dá o nome? Independente, obrigado. Independente, não, eu sou independente. Agora eu me viro, eu me solto. Cuidado que você não é passarinho, tem passarinho que fica preso. Tem que se submeter ao marido, tem que perguntar: e aí, o que você acha? Concorda? Concorda? É bom, não é? Devo, não devo? Ele é o cabeça da mulher.
claro que a Bíblia Sagrada também vai falar para coisas, gente santa, né? Porque tem homens que não são de Deus, que misericórdia. Vai falar a mesma coisa de falar nada. E aí, marido, o que você acha? Ou se é para comprar alguma coisa que é benéfica para casa, não. E sempre o não. Então a Bíblia Sagrada fala de pessoas pelo menos adultas, né? Mas a mulher tem que ser o que ao marido? Submissa. Ela não deve falar, não deve fazer, não deve comprar, tomar tais decisões sem antes falar com seu marido. Mas vamos trazer isso para o campo espiritual? Deixará pai e mãe, deixará o mundanismo e se unirá a Deus Todo-Poderoso. Amém, pessoal? Então diz a Bíblia que a mulher tem que ser o que ao marido? Submissa. Vamos trazer isso para o campo espiritual? O cristão tem que ser submisso a Deus. É um casamento perfeito, você e o Todo-Poderoso. Você não deve fazer nada, absolutamente nada, sem antes falar com Deus, consultar a Deus. Um casamento perfeito, membro e pastor, pastor e membro, ovelha da igreja. Então a ovelha não deve fazer nada sem falar com o pastor. O membro de Cristo não deve fazer nada sem antes consultar a Deus. Eu fiz, eu vou fazer. Fale com o marido, fale com o pai, fale com o Todo-Poderoso. Casamento perfeito, vai dar tudo certo. Enquanto a mulher é submissa ao seu marido, há concordância, submissão. Bem, o marido vai dizer: minha mulher é uma boa esposa, nós entramos em concordância em tudo. Você é um cristão de verdade? Não faço nada sem antes consultar a Deus. Sou membro da igreja, não faço nada sem ter que falar com o meu pastor. Vai que está tudo errado e Deus usa o pastor para falar comigo. Quantos de nós tomamos decisões, dá errado, pastor, ore por mim aí, porque eu estou com um negócio aí que deu errado. Mas por que deu errado, irmão? Você não consultou a Deus, não consultou o pastor. Mas eu tenho que consultar. Casamento perfeito. Lembra que eu disse no início? A pessoa vai, traz coisa de fora, do pai, da mãe, e põe dentro do casamento. Esse casamento não vai bem. A pessoa traz do mundanismo para uma vida cristã. Você vai frequentar a igreja? Minha mãe falecida já, ela dizia: eu não larguei o teu pai, fiquei com ele até o meu último dia de sofrimento com ele. Quem quer casar e sofrer? Quem quer ficar casado com uma pessoa e sofrer? Ô mãe, quantos anos faz mesmo que meu pai faleceu? Minha mãe disse: 24 anos. Eu falei: 24? Não tem tudo isso. Eu falei: não tem 24 anos. Na época, quando eu perguntei para ela, não tem tudo isso. Ela disse: tem 24. Eu falei: mãe, mas não tem 24. Ela disse: estou viúva do seu pai desde quando seu irmão nasceu. Eu falei: como isso? Peraí, entendi. Não tinha mais nada, você é inteligente, não tinha mais nada, vivia mal naquele sofrimento, já era viúva, ela já estava viúva desde quando iniciou o casamento, que era só sofrimento. Viviam juntos, mas era sofrimento. Por quê? Porque o meu pai colocava dentro de casa o que é do mundo, que talvez o pai dele fazia, a mãe dele fazia, o avô fazia. Então a família vai sofrer. No cristianismo, você vai sofrer, a obra de Deus vai sofrer. Para não sofrer, a mulher tem que se sujeitar, se submeter ao marido. O cristão se submeter a Deus, se sujeitar o que Deus diz na sua palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, se submeta à palavra. O mal sai e você tem um casamento abençoado, feliz. Aleluias. Vá para Gênesis capítulo 3, no versículo 1. Bem, nós estamos falando aqui de um casamento perfeito. Deixará pai e mãe. Se não deixar, você vai ter problema no casamento até que a morte o separe. Ou esse casamento vai se separar, os dois, e só tristeza. Para não acontecer, não deixe o costume de pai e mãe. Mundanismo,
à comunhão que você tem com Deus. Efésios 5:22, você tem que se sujeitar ao seu marido, para que vá bem, um ao outro, né? O marido e a esposa, concordância, enfim, mesma coisa você com Deus. Gênesis 3, verso 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Perguntou a serpente à mulher. Qual era a obrigação da mulher, igreja? Qual era a obrigação dela? A serpente foi lá e perguntou: vem cá, é verdade que Deus disse que de tudo vocês podem comer, menos dessa aqui? Qual era a obrigação dela? Você quer saber alguma coisa? Aguenta a mão que eu vou perguntar ao meu marido. Ou eu vou trazê-lo aqui para que você possa perguntar a ele e ele te responder. Está aqui na Bíblia, a gente não vê, né? Alguém quer fazer negócio com você, alguém quer comprar, você quer vender. Deixa eu perguntar ao meu marido, deixa eu perguntar a Deus, deixa eu levar o conhecimento do pastor para que ele possa orar. Submissão, se sujeitar, mas ela não fez isso. A Eva não fez isso, começou a dialogar e quebrou a cara. Ela deveria ali naquela hora ser submissa, fazer o papel de uma boa esposa, um bom casamento, mas ela não fez. O casamento aqui foi por água abaixo. A vida dela, ela, o marido e Deus, foram por água abaixo. E como foram? Deus disse: olha, você vai sentir dor, o teu marido, para ter alguma coisa na vida, vai ser na base do suor. Meu espírito não está mais em vocês, vocês agora que se virem aí. Pecado. Vêm os filhos debaixo de pecado, vêm os netos debaixo de pecado. Uma decisão. Se ela fosse submissa, naquela hora, ela diria: ô serpente, eu vou perguntar ao meu marido, eu vou trazer ele aqui e você pergunta. Com certeza a serpente diria: não, seu marido não, vamos fazer negócio nós dois aqui, eu sou casada, se eu fizer negócio, eu tenho que fazer negócio junto com o meu marido, não separada dele. Eu não vou comprar nada sem ter a assinatura do meu marido, eu não vou fazer nada sem o meu marido aqui ausente. Você diz: nada eu farei sem a permissão de Deus, nada, nada. Quantos aqui nesta igreja já tomaram mínimas, fios de cabelo, das maiores decisões, sem o aval de Deus, sem o aval pastoral? Eu conversando com a minha esposa mais cedo, eu dizia: Ana Paula, às vezes tem pessoas que tomam decisões de um dia falar assim: hoje eu não vou na igreja não, pleno domingo, não vou na igreja hoje não, hoje eu vou ali, hoje eu vou lá. Mas Jesus disse que você não tem que abandonar, quem é que sabe? A vossa congregação. Você tem o aval do pastor, você tem o aval de Deus? Não tem. Jesus disse que você não deve abandonar a sua congregação. E aí? Entra aquele papel que eu disse, está faltando o crescimento. Você está fazendo coisa que não condiz com uma mulher casada. Alguém que é casado com Cristo, casado com a palavra, alguém que é de Deus de verdade, esse casamento parece que não vai para frente. O que quer dizer isso? Você vai ter problemas com Deus, o Senhor vai se apartar de você. Foi o que aconteceu com a Eva, com o seu marido. Ela não quis se submeter ao seu marido, ela errou, o marido errou. Deus diz: agora eu estou fora. Coisa séria, igreja. Casamento perfeito. Quantos de nós não estamos cumprindo verdadeiramente a palavra?
Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ainda que você seja um grande herdeiro, mas você não difere, não tem diferença nenhuma de um servo, de uma pessoa que não tem direito, uma pessoa que não é ninguém. Está dizendo a palavra. Você é herdeiro? Eu sou. Mas é menino? Não tem diferença alguma de um servo que não tem direito, o que não é nada. Uma pessoa que é criança, que é menino, ela tem tudo nas mãos, ainda que seja dona de tudo, mas é criança, não difere de nada. Adão e Eva, dono de tudo, mas não passam de meninos. Pessoas que se casam, sou igual ao meu pai. Se eu tratasse a minha esposa igual ao meu pai tratou a minha mãe, coitado da Ana Paula, misericórdia. Meu pai não estava nem aí para minha mãe, meu pai estava para a mulher da rua, meu pai estava era para a cachaça que ele tomava, para o cigarro que ele fumava, para a vida que ele levava, ele não estava nem aí para os filhos. Entenda, se eu tratasse os meus filhos como meu pai assim nos tratou, coitados dos meus filhos, ele trouxe aquilo que os outros lá fora praticavam para dentro do seu casamento, dentro da sua família. Existem pessoas, são de Jesus Cristo, estão trazendo o mundanismo para o cristianismo, não dá certo, luz com as trevas, você vai sofrer nesse casamento, como tem muitos crentes sofrendo dentro da igreja. E quando eu falo sofrimento, não vamos ser criança de achar que sofrimento é estar doente, é estar na miséria ou estar endemoniado, porque tem outros e mais tantos outros tipos de sofrimento, e tantos outros. Fechando, 2 de Pedro 3,18. O casamento e bem, pessoal, para um casamento e bem, perfeito, olha o que está escrito: antes o que? Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Se não crescer, meu irmão, vai ficar nesse sofrimento, vai ser passado para trás constantemente. O triste é isso, você crente sendo passado para trás, crente no Senhor sendo enganado. Não pode. Quem deixa a casa, deixa pai e mãe, deixa para constituir uma família e serem felizes para sempre até que a morte os separe, mas não é para constituir uma família e nessa família que você está constituindo, você sofrer, comer o pão que o diabo está amassando, viver mal, a mulher no canto ficar chorando, o homem resmungando. Não. Por que isso acontece? Alguma coisa você deixou entrar no seu casamento que não condiz, não deve ser entrado. O casamento que você tem com a verdade, casamento que você tem com Deus, casamento que você tem com a igreja, casamento que você tem com o servo de Deus, com o sacerdote, não devo deixar entrar, não tenho que levar para dentro do meu casamento aquilo que vai me atrapalhar, eu não devo. E essa mensagem Deus me deu em cima de um fato na igreja. Uma pessoa que diz, estou com um problema, essa mensagem Deus me deu. Pessoa, estou com um problema, eu estou assim, eu estou assado, acontece isso, está explodindo tudo. Por que será? Jesus diz a Amós 3,3: andarão os dois juntos, se não houver mútuo acordo? Quando é que não andam? Quando não há acordo. Um diz preto, outro diz branco. Se é para ser tudo preto e você traz o branco,
De onde é que veio o branco? Se é para ser tudo preto, de onde é que você trouxe o branco para ser trouxe o preto o branco? De onde que você pegou isso? Quem te ensinou isso? Não veio do meu pai, veio da minha mãe, veio do mundo. São práticas e costume. Você já sabe que é do mundanismo, não é de Deus.